Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem. Na presente aula iremos discutir o problema das interfaces planas e as famosas leis de Snell, ou seja, problemas que envolvem reflexão e refração. Na essência, o problema geral é a mescla entre as ondas planas uniformes e condições de contorno entre meios materiais. Tá? Então, o que são condições de contorno? Sempre que você muda de um meio material para o outro, os campos eletromagnéticos eles têm que satisfazer certas condições de continuidade. E essas condições são denominadas de condições de contorno ou condições de fronteira. Né? Existem formas de fazer essas deduções, a literatura é vasta, em qualquer livro de teoria eletromagnética você encontra isso, mas eu vou discutir as consequências gerais. Tá? Então vejam só, se nós tivermos a interface entre dois meios materiais, imagine que você tenha o meio material 1 e o meio material do tipo 2, né? Uma interface qualquer aqui, separando dois meios. Para o lado de cá, suponha, você tem o meio 1, para o lado de lá você tem o meio 2. Em cada ponto da interface, você pode definir um vetor normal. Tá? Eu vou chamar esse vetor aqui de N1, ele aponta para fora do meio 1, tá certo? E, eventualmente, você pode ter cargas elétricas aqui na superfície. Tá? Você pode ter a existência de cargas. Você pode ter a existência de correntes superficiais na interface. Então, digamos que você tem uma densidade de cargas de superfície, uma densidade de correntes de superfície. O meio 1 é caracterizado pelas propriedades epsilon, sigma e mi do meio 2. Desculpa, falei do meio 1, meio 2. Mas da mesma forma, para o meio 1, você tem as propriedades do meio 1. Então, os meios são caracterizados pelas suas características essenciais. E em cada ponto da interface, você pode definir um vetor normal, certo? Um vetor normal que é apontando aqui, nesse caso, para fora do meio 1. Então, se o que nos interessa aqui, tá? Vocês podem procurar depois as condições de contorno mais gerais, mas se a densidade superficial de cargas é zero e a densidade de corrente superficial é zero, ou seja, não há correntes nem cargas na superfície de contato entre os dois meios, então existem as seguintes condições de contorno. N1 ponto, o vetor D do meio 1, exatamente na superfície de fronteira, chame esta aqui a superfície de fronteira, esta fronteira entre os dois meios materiais, ela se estende para cá, obviamente, ela pode ser irregular, não importa. Você pode definir, então, o vetor normal que separa em cada ponto, ele seria uma função de x, y e z, por exemplo. Tá? Então, n escalar de 1 exatamente na superfície de contato é igual a n1 escalar o vetor d2, vetor deslocamento no meio 2, exatamente na superfície de contato. E a mesma relação você pode escrever para os vetores, para o B. Então, n1.b1 igual a n1.b2, exatamente na superfície de contato. Então, no meio 1, meio material 1, digamos, você tem o B orientado para cá, você tem um vetor magnético que, eventualmente, se fosse anisotrópico, não estaria orientado colinear, mas eu vou representando os vetores aqui. Digamos, você tem o B1, você tem o H do meio 1, B do meio 1, o H do meio 1, o campo elétrico no meio 1, vetor E1, o vetor deslocamento no meio 1, e isso aqui varia em cada ponto do espaço no meio 1. A mesma coisa que no meio 2, você tem o B no meio 2, o H no meio 2, certo? O campo elétrico no meio 2, o vetor deslocamento no meio 2, ou seja, esse conjunto de vetores que caracteriza o eletromagnetismo.
Essa primeira parte das condições de fronteira, ela te diz o seguinte: se você pegar o vetor, eu vou pegar um ponto aqui, ó, tá? Se você pegar o vetor D1 aqui, exatamente na superfície, então é exatamente medido nesse ponto. Estou representando esse vetor mais para cá, mas é aqui em cima da superfície. E você considerar, por outro lado, o vetor D no meio 2, o que essa equação primeira está te dizendo é que esta componente, que é a componente D do vetor 2, perpendicular à superfície de fronteira, que é esta aqui, ó, porque ele está exatamente paralelo ao N, né? Então aqui seria também a direção do N1, tá? Esse que seria o vetor unitário naquele ponto da superfície, perpendicular à superfície. Isso significa que aquela componente do vetor D2, que é perpendicular à superfície, né? Note porque eu posso projetar a componente do D2 paralela à superfície. Esta componente tem que ser igual à componente, vou escrever o D1 aqui, ó, D1 aqui, tem que ser exatamente igual ao D1 perpendicular exatamente na superfície de contato. É isso que está te dizendo essa equação. Ela te diz que as componentes do vetor D, ao passar de um meio para outro, aquelas que forem perpendicular à superfície de fronteira têm que ser contínuas. Tá? A mesma coisa vale para o B. Tá? Então, essas duas equações aqui, elas te dizem, troque D por B, elas te dizem, na ausência de cargas e correntes de superfície, as componentes de D e B perpendiculares ao superfície, então perpendiculares a S, que é a superfície de fronteira, devem ser contínuas em S. Tá? Aqui no meio 1, lá no interior do meio 1, o D1 está variando. E lá no interior do meio 2, o D2 está variando, de qualquer maneira. Né? Claro, satisfazendo as equações de Maxwell. Mas ao chegar no contato entre os dois meios, aquela componente do vetor D, que é perpendicular à superfície, tem que passar igual para o outro lado. A minha figura aqui não ficou tão boa, mas note, né? Eles são colineares aqui, tá? Eles são colineares. Então, se você fosse, vou mostrar aqui, né? Digamos assim, ó, você teria aqui localmente, essa aqui é a superfície de fronteira, aqui é o meio 2, aqui é o meio 1, o vetor D. Vou até fazer com o vetor B. O vetor B do meio 1, ele está orientado arbitrariamente, o vetor B no meio 2, ele está orientado a depender das características do meio, mas aquela componente do vetor B, que é perpendicular à superfície, seria o B1 perpendicular à superfície, e esse aqui seria o B2 perpendicular à superfície. Esses caras aqui em cima da superfície, eles têm que ser de mesmo tamanho, tem que ser exatamente iguais, um pouquinho antes e um pouquinho depois. Um infinitésimo antes e um infinitésimo depois. Na passagem, você tem que ter exatamente continuidade da componente do vetor B, assim como da componente do vetor D, tá certo? Bom, essas são as duas equações. Essas duas equações, elas vêm das equações, né? Elas vêm de divergência do vetor D igual a zero e divergência do vetor B igual a zero. Em meios materiais aqui, ó, que não tem carga de superfície e não tem corrente de superfície. Okay? Pois bem, existem outras duas condições de fronteira. Eu vou manter essa figura aí. As outras duas, naturalmente, vêm das condições do rotacional. Então, nota o seguinte, né? Se o D do meio 1, só para completar aquela parte, se o D do meio 1 é o epsilon do meio 1 vezes o campo elétrico no meio 1, o mesmo valendo para o meio 2, né? O D vetor no meio 2 é o epsilon do meio 2 e do meio 2,
Note que se esta é contínua, uma vez que o epsilon muda, o E é descontínuo na interface. Mas não todo o campo elétrico. Somente a componente perpendicular do campo elétrico, que quando passa de um lado para outro, ele muda de valor. Tá? Porque existem outras duas condições que podem ser escritas assim, ó. N1 vetorial E1 igual N2 vetorial E2. Essa aqui é uma condição que é derivada da lei de Faraday. E essa outra, aqui é N1 também, né? E essa outra aqui, ó, N1 vetorial H1 igual N1 vetorial H2, você define um vetor para fora da superfície. Essas duas equações aqui envolvem o E e o H. Essa aqui vem da lei de Faraday, essa vem da lei de Ampère-Maxwell. Então, essas duas equações aqui, elas te dizem o seguinte: as componentes do campo elétrico e do campo magnético E e H, né, as componentes de E e H tangenciais a S, a superfície de fronteira entre os dois meios, são contínuas. Ok? Isso significará, naturalmente, que as componentes de D e B tangenciais são descontínuas, por conta mesmo das relações. D1 é epsilon 1 E1, D2 é epsilon 2 D2, B2 é Mi2 vezes o H2 e o B1 é Mi1 vezes o H1. Então, naturalmente que se o B é contínuo, o H não é. Se o H é contínuo, o B não é. Tá? Alguma coisa muda. Então, se nós fôssemos olhar o que está acontecendo aqui na superfície de fronteira, me permitam redesenhar a figura aqui, ó. Essa aqui é a superfície de fronteira. Então, imagine aqui numa determinada posição, eu vou ter a direção N1, que é perpendicular, é o eixo perpendicular à superfície localmente. O que, que nós temos aqui? Ó? Nós temos o vetor elétrico no meio 1, digamos que ele está assim, tá? O vetor elétrico no meio 2, digamos que ele está inclinado diferente, tá? Ele forma um outro ângulo, mas o que está sendo dito aí é que aquela componente do campo elétrico do meio 1, que é a componente, esse aqui seria o vetor todo, tá? E1. A componente do E1, que é paralela à superfície, ou seja, a componente que tangencia aqui, tem que ser igual a esta componente aqui, que é a componente paralela do vetor campo elétrico no meio 2. E o mesmo vale para o H. Tá? Então, aquelas componentes de campo que, ao passar de um meio para outro, são paralelas na superfície, elas têm que ser iguais. Paralelas na superfície. Então, o campo elétrico é o que está dito nessas equações, só que escrito de uma forma diferente, tá? Em linguagem de tomar componentes do campo para fazer análise. Então, as componentes do E e do H, que são paralelos à superfície de contato entre os dois meios, eles têm que ser contínuos. Pode acontecer o que quiser aqui no meio, mas aqui, quando chegou na fronteira, um pouquinho antes e um pouquinho depois, o campo E, aquela componente que é paralela à fronteira, passa igual para o outro lado. Tá? Essa é, digamos, de uma linguagem bem informal, é isso que está sendo dito. Ó. O campo elétrico está aqui do meio 1 e o campo elétrico está aqui do meio 2. Mas aquela componente que tangencia ao contato, a fronteira entre os dois meios, aquelas componentes têm que passar igual. Ao passar de um meio para outro, elas passam iguais. Tá? Então, essas são as condições principais de fronteira. Existe a dedução, como eu falei, isso aqui é a lei de Faraday, essa aqui vem da lei de Ampère-Maxwell. E aí nós vamos então para o problema de interfaces, porque exatamente é isso que a gente tem que fazer. O que, que a gente tem? Uma onda, ao incidir de um meio para outro, ela está fazendo com que o campo eletromagnético passe de um meio para outro. E aí eu tenho que cumprir essas condições de continuidade, ok? Bom, dito isso, é preciso mencionar
o seguinte aspecto, tá? O problema da reflexão e refração envolve aspectos de especularidade, ou seja, a superfície é especular, ela é um espelho ou ela não é, ela é irregular. Tá? Então você tem dois tipos de problemas de reflexão, que é a reflexão difusa versus a reflexão especular, e nós vamos nos interessar por este problema aqui, ó, tá? A reflexão difusa, imagine o seguinte, você tem uma superfície aqui, toda irregular, você tem aqui o meio, digamos aqui para baixo é o meio 2, vou representar assim, aqui para cima é o meio 1, a onda vem do meio 1 para o meio 2, tá? E o que, que você tem? Você tem uma onda incidente que ela tem o vetor direção de propagação da onda incidente. Então essa onda ela é um conjunto de planos sucessivos, porque é uma onda plana uniforme que está incidindo igualmente em todos os pontos do meio. Tá? Só que a gente sabe, nós vamos fazer essa demonstração aqui, mas a gente sabe já do mundo empírico que a reflexão se dá sempre quando você define quem é a normal naquele ponto, define o eixo normal, a onda incide e reflete no mesmo ângulo. Então note que em cada ponto, por exemplo, esse raio, ele está chegando aqui, a normal é essa, ele está praticamente que refletindo de volta aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, a incidência está aqui e a refletida vai formar o mesmo ângulo, então ela está para lá. De tal maneira que o raio difuso, por exemplo, aqui, ó, você teria esta anormal, a incidência, esta é a normal, né? Na verdade esta aqui é a normal, você tem a incidência com este ângulo aqui, a refletida forma o mesmo ângulo. Então, note que o raio refletido, em cada ponto da superfície, ele aponta para uma direção. Por exemplo, nesse ponto está para lá, nesse ponto praticamente que voltou só no sentido contrário, nesse outro ponto aqui é até difícil definir uma normal, nesse outro ponto também a normal estaria por aqui, o raio refletido vem para cá. Então, veja, os raios refletidos, eles são refletidos de maneira um tanto incoerente, cada um vai para uma direção diferente. E isso tudo é por conta da irregularidade da superfície. Tá? Ao passo que na reflexão especular, você supõe que, para todos os fins, a superfície é perfeitamente lisa, é um espelho, tá? Ela é de tal maneira que em cada ponto, tá? Eu tenho a onda incidente em todos os pontos. É uma onda plana, uniforme, ela é uma sucessão de planos. E em todos os planos a normal está orientada igualmente. E aí você tem exatamente todos os raios refletidos coerentemente orientados na mesma direção. Então aqui você teria o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Eles são iguais, só que eles são iguais em todos os pontos da superfície. Naturalmente que isso aqui produz uma reflexão com uma intensidade muito maior, porque todos os raios estão indo na mesma direção, eles estão se superpondo de maneira mais ou menos coerente, digamos assim. Não estão indo difusamente alguns para um lado, outros para o outro, como é o caso da reflexão difusa, onde a superfície é toda irregular. Tá? Então, nós vamos nos preocupar com essa situação aqui. Até porque, para uma reflexão difusa, você pode considerar localmente uma superfície especular e daí você faz o resultante como o somatório de cada uma das fraçõezinhas aqui da superfície. Você pode quebrar a superfície em várias superfícies especulares e, eventualmente, fazer a conta localmente. O raio refletido, a onda refletida total é o somatório de todas essas microreflexões aqui em cada região. Tá? Então, aquele problema lá, ele tem um interesse em particular, intrínseco. Tá? Bom, então, o nosso problema ele é especular, e aí nós vamos definir o que é a nossa interface. Tá? Então, é o seguinte, qual é o problema que a gente quer resolver? Interface plana, ideal,
ou seja, reflexão especular. A interface ela é homogênea, tá? Ela é os meios são isotrópicos, lineares, meios lineares e isotrópicos. Né? Então, o que nós temos? Nós temos o seguinte quadro. Podemos dizer assim, ó, esse aqui é o eixo X. Você pode escolher um plano, né? Então, aqui o nosso problema de reflexão, ele se dá entre um meio que é semi-infinito para um lado e um outro meio que é semi-infinito para o outro. Eu tenho uma interface entre esses dois meios. A separação entre esses dois meios é um plano infinitamente extenso. Então, aqui é o nosso eixo Z. Esse aqui é o eixo Z. Esse aqui é o eixo X. A interface aqui, plano da interface. É o plano XY. É o chamado plano que separa os dois meios. É o plano de interfaceamento entre esses dois meios. Então, ele estaria aqui para nós colocado em Z igual a zero, é o plano Z igual a zero, é o plano de interface. Tá? E existe ainda o plano de incidência. São duas definições. Tá? O plano de interface é o plano que separa os dois meios e o plano de incidência é o plano que contém o vetor, os vetores NI, NR e N tal. Tá? Esse I aqui vem de incidente, o R vem de refletida e o tal vem de transmitida ou refratada. Transmitida. Transmitida ou refratada. Então, o que nós temos de fato? A interface está aqui. Eu vou representar assim aqui, ó, a interface. Para o lado de cá, nós temos o meio 1. Para o lado de lá, nós temos o meio 2. Naturalmente que aquele conjunto de constantes, epsilon, sigma, mi, epsilon do meio 1, sigma do meio 1, mi do meio 1, e a frequência de operação da onda no meio 1 produz essencialmente o K1, que é a constante de propagação, e a impedância do meio 1. Eu posso dizer que eu tenho como combinação de todos esses fatores essas duas características. Da mesma maneira, para o meio 2, você tem o mi do meio 2, o epsilon do meio 2, o sigma do meio 2. Eu posso propor, inclusive, que a frequência muda no meio 2, ômega índice linha. Eu não sei ainda, a priori eu não sei de nada, vamos discutir isso. E aí eu vou ter o K do meio 2 e o Z do meio 2, calculados na frequência linha. Então, vou chamar de K2', Z2'. Naturalmente que esta aqui é a interface, tá certo? A interface é o plano XY, então note que o Y está apontando para fora do plano do quadro, esse aqui é o Y. Tá? Então o plano XY que se estende aqui é o plano de interface. Tá? Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um vetor da onda incidente, NI, um vetor da onda refletida, são vetores unitários. Então, essa aqui é a onda refletida. Essa aqui é a onda incidente. E nós temos ainda no meio 2 uma onda transmitida com o N tal. Certo? Aqui você tem um ângulo θ de transmissão, aqui você tem um ângulo θ de reflexão e aqui você tem um ângulo θ de incidência. Θi é o ângulo de incidência. θr é o ângulo de reflexão e o θ tal é o ângulo de refração.
refração ou transmissão. Também você pode chamar de transmissão, ângulo da onda transmitida. Certo? Então você tem esses três ângulos aí. É muito claro que esses vetores sendo unitários, você pode muito bem escrever eles na representação de componentes. Então, o N de incidência, o N de reflexão e o N de transmissão. Ok? Você pode escrever isso facilmente agora. Só lembrando que, como o plano de incidência é o plano que contém os vetores NI, NR e N tal, nessa circunstância aqui, o nosso plano de incidência claramente é o plano XZ. Estou colocando todos os vetores neste plano. Então, no nosso problema, o plano de incidência é o plano XZ, enquanto que o plano de interface é o plano XY. Então, veja só, se esse vetor é unitário, tem tamanho 1, a componente Z é cosseno e a componente X, está apontando para cima, é o ângulo, é o cateto oposto ao seno. Então, nós temos seno de θi na direção de x, mais cosseno de θi na direção de z. Não tem onda, não tem componente y, tá? Todos os componentes de NI, NR e N tal estão contidos no plano XZ. NR, veja só o que é o NR. Anda para cima em x, então é o seno do θ de reflexão na direção de x. E anda para trás em Z. Então, menos o cosseno do ângulo de reflexão na direção de Z. Tá? A onda transmitida, ela anda para frente em Z, para cima em X. Então, ela é uma onda que tem componente em Z cosseno, componente em X seno. Tá? Isso aqui é o seno, no caso aqui da onda transmitida, e essa parcela aqui é o cosseno do vetor, é o cosseno, né? É o tamanho da projeção do vetor N de transmissão sobre o eixo Z. Então, eu vou ter seno do ângulo de transmissão na direção de x, mais cosseno do ângulo de transmissão na direção de z. Esses são os três vetores que indicam a onda incidente, a onda refletida e a onda transmitida. Ó, NI, onda incidente. NR, onda refletida. N tal, onda refratada. Tá? Esse aqui seria o N tal. Bom, nós estamos pensando em incidência de ondas planas uniformes. Então, lembre sempre que aqui são planos infinitamente extensos, incidindo sobre toda a superfície, e em cada ponto emerge uma reflexão, portanto, a onda refletida é um conjunto de planos, da mesma forma, a onda transmitida é um conjunto sucessivo de planos. Estamos pensando em ondas planas uniformes incidindo na interface. Esse é o problema que a gente quer trabalhar. Então, que perguntas eu quero saber aqui? O que eu quero responder neste tipo de problema? Tá? O que nós queremos saber? Detalhe, tá? A superfície de fronteira ela é igual em todos os pontos XY. Então, ela é homogênea, isotrópica, etc. Ela é igual em todos os pontos. Não tem um ponto X que é preferencial a outro. Não tem um ponto Y que está aqui que é preferencial a outro. A única coisa é que para trás de z igual a zero tem o meio 1 e para frente tem o meio 2. Tá? Então é a interface mais simples que eu posso ter. O que eu quero saber aqui nesse problema? Tá? Então guarde bem NI, NR, N tal. O que nós queremos saber? Perguntas ou questões a responder. Relações entre θi, θr, θ tal, dados o ângulo de incidência,
a frequência da onda incidente. Dados como parâmetros, tá? E além disso, a polarização da onda incidente. Eu quero saber a relação entre os ângulos. Outro ponto que eu quero responder. Conhecida a amplitude que está dentro da polarização da onda incidente, quanto reflete e quanto transmite. Tá? Quanto reflete e quanto transmite. Isso o eletromagnetismo consegue responder. As leis de Snell empíricas não conseguem responder. Tá? Então veja só, o que nós temos que propor? Eu vou fazer um caso, mas o outro a lógica é a mesma. Então vamos fazer uma situação e você faz a outra aí. Tá? O que nós vamos propor? Primeira situação. Primeira, polarização paralela ao plano de incidência. Polarização paralela ao plano de incidência. Existe a outra, que é a polarização perpendicular ao plano de incidência. E qualquer polarização arbitrária pode ser decomposta numa componente paralela e na outra componente perpendicular. Então, o que vem a ser essa polarização paralela ao plano de incidência? Veja só, nós temos aqui o eixo X, nós temos aqui o eixo Z. Tá? Aqui está a interface entre os dois meios. Então, para cá eu tenho o meio 1, para lá nós temos o meio 2. Tá? Temos o meio 1 e o meio 2. Nós temos o ângulo de incidência da onda incidente, esse aqui seria o NI, portanto. E aqui eu tenho o ângulo θ de incidência. Então, isso me permite escrever para que a onda incidente tenha a polarização paralela ao plano de incidência, me permite dizer, olha, o campo elétrico desta onda, ele está assim. Campo elétrico da onda incidente. Naturalmente que pela regra da mão direita, E vetorial H tem que dar o NI. Então, o campo magnético da onda incidente está apontando para fora do plano do quadro. Vamos adotar a seguinte convenção aqui. Não é única, não existe uma convenção única, mas a convenção é, se o componente perpendicular é o H, vamos tentar preservar a convenção de que o H aponta para fora do plano do quadro. Então você vai ter o ângulo de transmissão aqui, e como o material não é anisotrópico, você supõe que não há rotação de polarização. Então o campo elétrico da onda transmitida também está contida no plano. Se o material é anisotrópico, a interface tem de um meio para outro, você passa de um meio isotrópico para outro anisotrópico, ou de um anisotrópico para outro anisotrópico, pior ainda, aí você não pode garantir que a onda incide com polarização paralela e não sai com polarização inclinada aqui, ou circular, ou elíptica. Isso não dá para garantir. Então você teria que escrever uma solução muito mais geral nesse caso. Mas aqui, como eu falei, nós tratamos de situações em que os meios são lineares, isotrópicos e homogêneos. Então, por partes, o meio 1 é linear, isotrópico e homogêneo. O meio 2, por parte, para lá, né, é isotrópico, linear e homogêneo. A única não homogeneidade acontece ao passar do meio 1 para o meio 2. Você tem uma interface muito clara dividindo os dois meios. E para tratar esse fato, ao invés de você ter que calcular derivadas de epsilon e tudo mais para incluir nas equações de Maxwell, se usam as equações, as condições de contorno, as condições de fronteira. Tá? Agora, nós temos uma onda refletida. Quanto vale o ângulo de reflexão? A priori eu não sei. A gente sabe empiricamente que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Mas eu quero aqui propor o seguinte exercício. Suponha que eu não sei nada. Eu quero tirar essas informações das equações de Maxwell e essas estão embutidas aonde?
nas ondas planas uniformes, porque a gente sabe que as ondas planas uniformes satisfazem as equações de Maxwell, e nas condições de fronteira, que vêm das equações de Maxwell. Certo? Então, olha só, aqui ó, a minha convenção é dizer, eu acho que o campo magnético refletido, ele também, ao passar de um meio para outro, ou ao ser refletido, ele também aponta para fora do plano do quadro. É uma convenção. Se eu estiver errado, uma quantidade que é o coeficiente de reflexão, a amplitude de reflexão, vai me dizer, apresentando um sinal, uma fase, ou o que quer que seja. Tá? Então, é uma convenção, eu posso estar errado, isso vai virar através do cálculo. Agora, se o campo magnético está apontando para fora e o N de reflexão aponta para lá, ó, regra da mão direita, né? Eu tenho que ter o campo elétrico para cá. Ó. Então, esse aqui é o campo elétrico da onda refletida. Certo? Então, essa é a natureza geométrica do problema. Eu quero saber, dados, o vetor elétrico de incidência, o ângulo de incidência, porque já está contido aqui dentro, na verdade, né? E também, obviamente, o H de incidência, então é o par aqui. Dentro disso aqui eu sei que tem que ter o θ de incidência, as propriedades do meio 1, etc. O que eu quero saber? Eu quero saber quanto vale o campo elétrico de reflexão e o magnético de reflexão. E nisso está embutida a pergunta do ângulo de reflexão. Quanto vale o campo elétrico de transmissão, o magnético de transmissão, e nisso está embutido o ângulo de transmissão. Quanto é que valem essas quantidades aqui? Não sei. Tá? Eu não sei a priori. Bom, o que nós podemos fazer? Nós podemos escrever as soluções do campo elétrico de incidência, campo magnético de incidência, campo elétrico de reflexão, campo magnético de reflexão, etc. aqui. Tá? Então, eu vou fazer essas expressões aqui. Eu vou apagar aqui essa parte de cima. Então, notem, campo elétrico indica polarização. A polarização é paralela a quem? Ao plano XZ. Polarização paralela ao plano de incidência. Qual é o outro problema? O outro problema é polarização perpendicular ao plano de incidência. Então, vai trocar. O E vai estar perpendicular e o H vai estar contido no plano. Tá? Então, na polarização paralela, os campos elétricos estão contidos no plano. Na polarização perpendicular, é o campo magnético de cada uma das ondas que está contido no plano. Aqui nessa, paralela, o E é paralelo ao plano, ou seja, está contido no plano XZ, e o H é perpendicular ao plano. Tá? Então, não é uma tarefa tão hercúlea assim. Eu posso simplesmente usar daquilo que eu sei de onda plana uniforme. Então, eu vou escrever o campo elétrico de incidência. O que ele é? Olha só, ele vai ter magnitude E0, da onda incidente, tem tamanho E0. A componente sobre o eixo, então veja só, se você definir aqui o eixo paralelo ao eixo X, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo daqui, pelo fato de você ter aqui, ó, um ângulo de 90 graus, esse aqui é o ângulo de incidência, esse ângulo aqui é 90 menos a incidência, então esse cara volta a ser o ângulo de incidência. E o mesmo você pode fazer aqui para os outros, tá? Para as outras quantidades. Então esse aqui é o ângulo de transmissão e este aqui é o ângulo de reflexão. Né? Então veja só, a componente X desse cara, ela é positiva, porque minha convenção, eu escolhi esse campo assim. Alguém que quisesse colocar o elétrico de incidência para baixo e o campo magnético para dentro do plano, poderia? Sim. Alguém que quisesse colocar o campo elétrico de incidência para baixo e o magnético de incidência para dentro do plano, e esse aqui para cima e esse para fora, quisesse fazer isso, poderia fazer? Poderia, desde que você escreva as equações que definem os campos corretamente. Você pode fazer, aí suas convenções de sinais vão aparecer lá no final e meramente vai dar diferenças de sinais, de fases, etc. Mas você pode, você só tem que ser coerente do início ao fim do problema. Tá?
Então aqui vejam só. O que nós vamos ter? Se o tamanho desse cara é zero, a projeção sobre x é o cosseno na direção de x, e a projeção sobre z é o oposto, que é o seno. Então esse aqui é a componente x, é o seno. Aponta para trás em z, então menos, e está na direção de z. Ok? Então esse aqui é o campo elétrico de incidência. Só que esse aqui é o vetor de polarização. Eu só estou escrevendo o vetor de polarização. Ainda eu tenho que escrever o termo de fase da onda plana. E elevado a ômega t menos o cada onda incidente, ponto R, né? R é vetor de posição, é o parâmetro. O cada onda incidente vem a ser quem? O K no meio 1, naquela frequência especificada, na frequência ômega, N de incidência, ponto R. Aqui é difícil, uma volta alguns minutos para trás, se você não anotou no papel. Quem é o NI? O NI é cosseno em Z e seno em X. Então, na hora que você vai fazer esse produto, você vai ter K1 seno em X, zero em Y, cosseno em Z, ponto, o vetor X, Y e Z. Então, isso aqui vai te dar o quê? K1 seno de θi vezes X menos K1 cosseno de θi vezes Z, né? Porque é esse vezes X mais zero vezes Y mais esse vezes Z. Então, cosseno de θi vezes Z. Esta é a fase da onda incidente. Tá? O campo magnético. Eu quero fazer a conta. Tudo bem, faça. N de incidência, vetorial campo elétrico de incidência, dividido pela impedância do meio, que é o meio 1. Então, tudo bem, você faça essa conta toda, mas vai dar Y aqui, tá? O que vai dar? E0 sobre Z1 na direção Y, E elevado a I ômega t é a fase, né? K1 seno de θi vezes X, K1 cosseno do θ de incidência vezes Z. Tá? E aí pronto, tiramos então a forma da onda incidente. Guarde bem essa figura. O que nós temos que fazer adicionalmente? Temos que escrever o ângulo, o campo elétrico de reflexão, portanto, E de reflexão. Só que vejam só, eu poderia escrever uma constante do tipo A para esse cara, B para esse cara e C para o outro, amplitudes. Ou então E0I, E0R, E0T. Só que no final das contas, as minhas contas eu vou renormalizar tudo, eu vou dividir o E0 de reflexão pelo E0 de incidência. Isso aqui me dá uma constante R. Esse Rzinho, tá? A mesma coisa. O E0 de transmissão dividido pelo E0 de incidência, eu vou chamar esse cara de tal. Tá? Então, esse aqui é a amplitude de reflexão. E esse aqui é a amplitude relativa, né? Eu esqueci de escrever o relativo aqui, relativa de transmissão ou de refração. Okay? Por que disso? Porque se não houver onda incidente, por que eu posso escrever assim? O refletido é uma constante que depende das características dos meios, como a gente vai ver, do ângulo de incidência, etc., vezes E0. Por que eu vou escrever assim? Pelo seguinte, eu sei que a onda refletida só existirá se existir onda incidente. Não posso ter reflexão sem haver uma fonte para aquela reflexão e tampouco a transmissão. Tá? Então eu sei que a onda refletida deve ser um fator de proporcionalidade vezes a amplitude da onda incidente. Eu sei disso. Tem que haver uma proporcionalidade, é um sistema linear. Então, quanto vale a amplitude da onda refletida?
Quanto vale a amplitude da onda transmitida? Exatamente ainda eu não sei, mas o que eu sei é que deve ser proporcional à amplitude da onda incidente. Então eu vou escrever a amplitude, o tamanho deste vetor aqui, o tamanho desse vetor refletido como R, eu não sei quanto vale ainda, vezes o tamanho da incidente. Quanto maior é a incidência, maior vai ser a refletida. Mas qual a proporcionalidade? A amplitude relativa de reflexão. Aumentou o E0I, aumentou o E0R, mas como é linear, a relação entre essas duas coisas é uma constante. Tá? Para aquele ângulo θ, para aquela frequência ômega, tá certo? Para aquela relação entre meios materiais. E aí o que eu vou ter? Bom, eu vou ter qual é a componente x, ó, esse aqui é o ângulo de, este é o ângulo de novo de reflexão. Então a componente x é negativa, é menos cosseno do ângulo de reflexão na direção de x, menos também para a componente z desse campo. E aí eu preciso escrever o quê? A fase. Eu preciso escrever a fase do campo magnético, da onda refletida. Então eu vou ter o quê? E elevado a I, ômega, eu posso supor que é a mesma frequência, porque está dentro do mesmo meio material. Eu não vou propor a priori que a frequência ao passar de um meio para outro ela é igual, não preciso propor isso, mas aqui para a onda refletida está no mesmo meio, existe linearidade, então vou propor que é a mesma frequência. Então, vou ter ômega t menos K1, porque também é o mesmo meio, é o nr.r. E o n de reflexão, o que ele muda? Ele muda o sinal da componente z. Então eu vou ter menos K0 seno do θ de reflexão vezes x, mais K0 não, K1, né? Mais K1 cosseno do ângulo de reflexão vezes z. Tá? E o campo magnético da onda refletida, agora eu vou ter que realmente apagar a figura. O campo magnético da onda refletida é simplesmente dado por, você pode fazer essa conta, N de reflexão vetorial com o campo elétrico refletido sobre a impedância do meio 1, vai te dar aqui, essencialmente, R vezes E0 dividido pela impedância do meio 1 e o termo de fase, E elevado a ômega t, menos K1 seno do ângulo de reflexão x, mais K1 cosseno do ângulo de reflexão z. Tá? Vai para a figura, vê o que tem que fazer e escreve o E tal e o H tal, os transmitidos. Tá? Então, os transmitidos, o que eu vou fazer? Tá? É uma proporcionalidade, é uma amplitude relativa de transmissão ou de refração, vezes a amplitude da onda incidente. Só que, olha lá na figura, a onda incidente e a refletida, o que muda é o meio e o ângulo. Então, eu posso escrever assim, ó, cosseno do ângulo de transmissão na direção de x, menos seno do ângulo de transmissão na direção de z, vezes a exponencial, supondo que eu não sei se a frequência mudou ou não, vou propor que tenha mudado, foi para o meio 2 com uma frequência linha, menos K2 linha, calculado na frequência linha, seno do ângulo de incidência vezes do ângulo de transmissão, desculpa, vezes x, menos K2 cosseno do ângulo de transmissão vezes z. Ok? É isso. E aqui, naturalmente, é tal vezes E0 dividido pela impedância de qual meio? Meio 2, calculado em qual frequência? Ômega índice linha. Polarizado em Y. Tá? Então veja que o campo magnético aqui eu esqueci da polarização. Y, tá? Vetor Y na refletida. Então, todos os campos magnéticos apontam Y, a minha convenção, E elevado a I, ômega índice linha, aí a fase é a mesma, né? A fase do elétrico e do magnético de transmissão é a mesma função. K2 cosseno do ângulo de transmissão vezes Z. Então vejam só, essa aqui é a onda incidente, essa aqui é a onda refletida,
Essa aqui é a onda transmitida. Certo? E com um detalhe, tá? A onda incidente parametriza as amplitudes de reflexão e de transmissão, ou seja, as ondas refletida e transmitida, é o que nós estamos assumindo, são proporcionais à onda incidente. Que parâmetro me diz isso? Que parâmetro me diz isso? O R e o tau. Então, é outra pergunta que eu coloco aqui, ó. É outra pergunta que a gente tem que responder. Quanto vale R? Quanto vale tau? Ou seja, Rzinho, quanto vale? Tau, quanto vale? Novas perguntas que surgiram agora. Quanto vale a relação entre a amplitude da onda refletida e a amplitude da onda incidente? Quanto vale a relação entre a amplitude da onda transmitida e a amplitude da onda incidente? Essa é a pergunta. Esses números aqui são números complexos, incluem módulo e fase. Tá? Bom, dito isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar condições de contorno. Condições de contorno demandam o seguinte, então guardem bem essas expressões, tá? Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, tá? Eu vou ter que realmente ver onde desenhar isso aqui, porque realmente é ruim de apagar essas equações agora. Mas vejam só, eu vou fazer aqui no cantinho, espero que dê para enxergar mais ou menos, tá? O que nós temos? Nós temos uma interface, aqui temos uma interface. Esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Z, a interface está em Z igual a 0, e, portanto, eu tenho componentes de campo elétrico que são perpendiculares à interface e componentes de campo elétrico que são tangenciais à interface, ou mesmo para o H. Que condições de fronteira nós vamos aplicar? As componentes do campo elétrico total 1, no meio 1, paralelas à superfície de interface, tem que ser iguais às componentes do campo elétrico paralelas no meio 2, exatamente na superfície. E aqui eu também vou usar aqui o H do meio 1 total na superfície de interface tem que ser igual ao H do meio 2 paralelo na superfície de interface. Eu preciso dar continuidade a essas componentes de campo. Agora veja só, o que de componente de campo elétrico é paralelo? Veja só, vou tentar aqui fazer usando uma folha de papel. Suponha esta folha de papel aqui separa os dois meios materiais, tá? Eu tenho o meio 1 para o lado de cá e o meio 2 para o lado de lá. Eu tenho esta situação aqui. O campo elétrico incidente, se você lembrar bem, ele estava colocado assim. Então ele está vindo aqui e ele está batendo na superfície de interface. Ele está batendo nesta superfície. Qual componente do campo elétrico incidente que é paralelo à superfície de interface? Pense bem um pouquinho. Você tem uma componente Z que é perpendicular e você tem uma componente X que tangencia a separação entre os dois meios. Então, de tudo isso aí que a gente escreveu, na superfície, em Z igual a 0, a única coisa que interessa é a componente X do campo elétrico. Tá? Agora, lembre também, isso vale para refletido e transmitido, vale para todos os componentes aqui. Agora, e do campo magnético? Vejam, o campo magnético ele é totalmente Y, para o incidente, o refletido e o refratado. Então, a onda está vindo aqui, ó, aqui é a separação entre os dois meios, a onda está vindo daqui, ó, ela está incidindo, o campo magnético ele já é totalmente tangencial. Então, quais são as componentes do campo elétrico paralelas à superfície de fronteira? Somente as componentes X. Quais são as componentes do campo magnético que são paralelas à fronteira? As componentes Y, que são as únicas que aparecem aí.
Numa polarização geral, você teria campos elétricos com componentes x, y e z na parte da polarização, e aí o campo elétrico teria que ter continuidade para as componentes x, y, porque são as componentes x, y do vetor elétrico que tangenciam a superfície de fronteira. Exatamente em z igual a zero, ao passar para o outro lado, tem que ser iguais. Tá? Então, olha só, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos nos preocupar somente com aquelas componentes relevantes. Note que a componente x do campo elétrico tem um cosseno associado e nós vamos fazer o z igual a zero aqui, ó, tá? Porque a superfície de fronteira é z igual a zero. Tá? Eu preciso apagar aqui. Se você quiser, anote num papel, senão volta um minuto no vídeo. Ficou bastante tempo aqui para você tentar dar uma gravada nessa informação. Então aqui, olha só, o que nós vamos ter que fazer? Condições de continuidade. Ou de fronteira, né? Condições de contorno. Então o problema agora é aplicar as condições de fronteira. Fronteira ou de contorno. Condições de fronteira. Qual é a superfície? A superfície S corresponde a Z igual a zero. É o plano XY em Z igual a zero. É um plano XY em Z igual a zero. Nesta superfície, na polarização que a gente está tratando, o EX do meio 1 em Z igual a zero tem que ser igual ao EX, componentes do EX no meio 2 em Z igual a zero. O H é todo Y, então o HY no meio 1 em Z igual a zero tem que ser igual ao HY do meio 2 em Z igual a zero. Isso é a continuidade. Essas são as condições de fronteira neste problema. Faça para a polarização perpendicular, você vai encontrar a condição contrária. O EY do meio 1 igual ao Y do meio 2, o HX do meio 1 igual ao HY do meio 2, e o HX do meio 1 igual ao HX do meio 2, e os cossenos que aparecem no campo elétrico aqui vão aparecer lá no campo magnético, na outra polarização. Mas eu deixo como um exercício para você. Então, aqui, veja só, aplicar as condições de fronteira. Quem é o campo elétrico total no meio 1? É a componente X do campo incidente mais a componente X do campo refletido. Esse aqui é o campo elétrico do meio 1, componente X. E isso aqui tem que ser igual à componente X do campo elétrico no meio 2, que é simplesmente a componente X do campo transmitido, porque se o meio 2 é infinitamente extenso, onde não tem mais onde refletir. E da mesma maneira que o HY da onda incidente mais o HY da onda refletida é igual ao H total Y no meio 1. E isso tudo tem que ser o HY no meio 2, que corresponde meramente ao H transmitido, componente Y. Aonde que eu tenho que avaliar essa equação? Na superfície S, que corresponde a Z igual a zero. Tá? Então, lembre lá do seguinte, você vai ter o seguinte equacionamento, tá? E0, esse aqui é o EXI, tá? Então, eu estou escrevendo o EX incidente, E elevado a I ômega T menos K1 seno do ângulo de incidência vezes X, tá? Menos, e aí tem um cosseno, né? Para a onda incidente tem E0 cosseno do ângulo de incidência. Cosseno do ângulo de incidência menos E0R, E0 vezes R, né? Ou R vezes E0, R vezes E0, vezes o cosseno do ângulo de reflexão, exponencial de fase da onda refletida, ômega T menos K1, seno do ângulo de reflexão, vezes X. Tudo isso aqui é igual tal E0 E elevado, cosseno, né? Não posso esquecer nunca desse cosseno, cosseno de transmissão, E elevado a I ômega T, ômega linha, né? Pode ser que tenha mudado a frequência ao passar de meio, eu não sei ainda.
ômega índice linha, menos K do meio 2, calculado na frequência linha, seno do ângulo de transmissão, vezes X. Por que desapareceu Z? Porque nós colocamos a interface em Z igual a zero. Você poderia deslocar a interface. Se você colocar mais meios materiais, vai aparecer condições em outros valores de Z que vão te dar fases. Mas isso pode ser absorvido dentro das definições de R e tal, tipicamente. Então, por isso, não faz a menor diferença e é melhor facilitar. Coloque a interface em Z igual a zero. Da mesma forma, para o H, o que nós vamos ter? E0 sobre Z do meio 1, o termo de fase. Então, isso aqui é a componente Y do campo incidente, menos K1 seno do θ de incidência vezes X, menos, ou melhor, né, tem que somar vetorialmente, então fica mais R E0 sobre Z1, exponencial de fase da onda refletida, certo? Igual o campo magnético da onda transmitida. Só que eu não sei se a frequência não mudou a priori. Então é o Z do meio 2, Z do meio 2. Deixa eu escrever um pouquinho para cima, que eu não sei se está sendo visível aí, tal E0 dividido por Z do meio 2, a exponencial de fase no meio 2. Ômega índice linha T menos K2 índice linha seno do ângulo de transmissão vezes X. Okay? Duas equações. Note, dados. Ômega, θi, E0. O que eu quero saber? Quanto vale θ refletido, θ transmitido? Eu não sei. Vou escrever um pouco mais para cima aqui. θ refletido, θ transmitido, R, tal, frequência linha. 5 incógnitas. Eu não sei. A princípio. Eu não conheço esses valores. Eu não conheço esse ângulo. Eu não conheço esse Rzinho. Eu não conheço a frequência no meio 2. Eu não conheço esse tal. Eu não conheço esse θ de transmissão. Duas equações. 5 incógnitas. Preciso lançar mão de algum outro argumento mais forte. Ou algum argumento que me permita fazer essa análise rigorosamente. Vejam só, E0 é uma amplitude dada, então ela também não é importante porque ela simplifica em todos os fatores. Simplifica, simplifica, simplifica. Então eu posso reescrever essas equações. Mas antes, eu preciso dar um jeito de achar algum argumento que me permita reduzir o número de incógnitas. E a resposta é a seguinte para esta solução. Homogeneidade do tempo o sistema é linear e outra coisa, a isotropia e a homogeneidade da interface. Ou seja, não há ponto privilegiado na interface. Não há ponto privilegiado na interface. A interface é plana ideal. O que isso significa? Olha só. Digamos que esse plano do quadro aqui é um material e para cá é o ar. Se eu vier com um laser, uma onda plana que você queira, e incidir isso aqui neste ponto do quadro, supondo que esse quadro é perfeitamente especular, perfeitamente liso e tudo mais, se eu incidir a onda aqui, eu vou ter incidência com um certo valor de potência e a reflexão com um certo valor de potência de onda refletida. E a mesma coisa para a onda transmitida. Tá? Esse ponto aqui, não sendo diferente de um ponto vizinho, incidir a luz neste ponto aqui deve produzir a mesma quantidade de onda refletida, com o mesmo ângulo.
tá? Porque eles são idênticos. Não há ponto privilegiado na interface. A interface perfeitamente uniforme. Daria para dizer dessa forma, o plano da interface é uniforme. Então, traduzindo, uniformidade da interface. Se o R é que mede o quanto reflete, e o tal é o que mede o quanto transmite, o R e o tal não podem depender de x e y. Eles não podem depender de x e y, porque não há ponto privilegiado na interface. Tá? Então, essa é uma primeira condição a priori que nós temos. Tá? É uma condição que vai a priori das próprias equações de Maxwell aqui. Eu sei que a interface é uniforme, então não há ponto privilegiado e, portanto, R e tal são iguais em todos os pontos. O quanto reflete nesse ponto é o mesmo que o quanto reflete nesse, que é o mesmo quanto reflete naquele. Já a homogeneidade do tempo, ela diz o seguinte: o sistema é linear, estamos admitindo isso, não estou levando em consideração o aquecimento do material, incidência de potências cavalares na interface, nada disso. Então, se eu fizer o experimento aqui, ó, nesta interface, digamos, do ar para esse material aqui desse quadro, ou do ar para um vidro, ou de um vidro para outro vidro, ou sei lá, da água para o vidro, da água para o ar, tá? Superfície perfeitamente lisa, uniforme, de um meio para outro, né, separando um meio do outro. Eu faço o experimento agora, incido o laser agora, meço um R, meço uma reflexão. Se eu fizer daqui a 2 minutos o experimento, nada mudou, a interface não mudou no tempo, estamos admitindo isso, tá? Não há por que medir. Eu incidi 1 watt de potência do laser aqui por metro quadrado. 1 watt por metro quadrado. Medi refletido meio watt por metro quadrado, digamos. Aí eu venho daqui 2 minutos, incido 1 watt por metro quadrado com o mesmo ângulo, com mesmas condições, mesma frequência, tudo igual, mas a resposta deu outro valor para o refletido. Não faz sentido. Então o experimento tem que ser reprodutível. Eu posso fazer o experimento hoje, dadas as mesmas condições, eu posso repetir esse experimento daqui a 1 segundo, daqui a 1 microsegundo, daqui a 1 infinitésimo de tempo. Tá? Ou, em outras palavras, no mesmo experimento, eu não posso incidir o laser e o quanto reflete ficar mudando no tempo, porque a interface não está mudando. Então, a homogeneidade do tempo implica R e tal não podem depender, não podem, de T, não podem depender do tempo. Não podem depender nem de XY nem de T. Bom, o Y nem aparece na equação, tá? Mas se você fizesse um plano de incidência meio arbitrário ali, não colocasse os vetores NI, NR, N tal no plano XZ e colocasse num plano inclinado qualquer aí, uma interface também não sendo uma interface Z igual a zero, você poderia ter dependência em X, Y e Z na fase aqui. Mas a questão é que, definida a superfície de interface, ela vai ter coordenadas de pontos, e aqueles pontos, aquelas dependências têm que sumir do seu sistema de equações. E a solução é bem genérica, ela não depende dessa escolha de qual é o seu sistema de coordenadas. Então vejam só, eu tenho um conjunto de equações diferenciais para R e tal. Se eu olhar para a equação, tem R e tal, a outra equação R e tal, posso isolar tal aqui e substituir na outra, só que eu vou ter dependências com tempo e posição. Qual é a única forma de eliminar tudo? Eu não posso fazer t igual a zero e x igual a zero, se alguém quiser propor isso. Porque aí eu estaria resolvendo o sistema para um dado t, ou para um dado x. Não, eu tenho que resolver esse sistema para todo tempo e para todo x. E a resposta de R e tal não pode depender nem de t nem de x. A única maneira possível é eliminar as exponenciais. As exponenciais têm que ser varridas do mapa.
Então, é necessário, para cumprir com isso aqui, é necessário casar a fase na interface. Isso significa que essa exponencial ser igual a esta e ser igual àquela, para que daí eu possa eliminar as exponenciais, eu quero eliminar, aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Eu quero eliminar essa exponencial, quero eliminar essa exponencial, quero eliminar essa exponencial. A única forma possível é que ômega-t menos K1 seno do ângulo de incidência vezes x igual ômega-t menos K1 seno do ângulo de reflexão vezes x igual ômega índice linha vezes t menos K2 índice linha seno do ângulo de transmissão vezes x. Tá? Esta é a condição a que chegamos. E aí podemos reescrever o sistema de equações. Tá? Mas, vejam só, o que nós vamos ter, portanto? Nós vamos ter, nesse caso, cosseno do ângulo de incidência menos R, cosseno do ângulo de reflexão, igual, porque eu eliminei agora as exponenciais, tal cosseno do ângulo de transmissão. Eu quero resolver R e tal, agora não tem mais nenhuma dependência em x, y e t. E a outra equação me diz o seguinte, 1 sobre a impedância no meio 1, mais R sobre a impedância no meio 1, igual tal sobre a impedância no meio 2. Eu eliminei as exponenciais. Então, pronto, agora eu consigo resolver o sistema. Duas equações, duas incógnitas. Agora, por que eu consigo resolver esse sistema de equações? Porque essa condição de casamento de fase na interface implica que, bom, as frequências eu já sei que da onda incidente e da onda refletida são iguais. Mas eu agora sei que ômega tem que ser igual a ômega índice linha, para que os fatores temporais se cancelem em todos os instantes de tempo. Isso implica a frequência não muda ao passar de um lado para outro da interface. A frequência não muda ao passar pela interface. Tá? A outra, partes que tem x multiplicando. Eu não posso especificar nenhum valor de x, senão estou privilegiando um ponto. E para que isso aqui seja igual a isso, seja igual àquilo, a única condição possível é que os multiplicadores de x sejam iguais. K1 seno θi igual K1 seno θr igual K1 seno do θ de transmissão. Agora, desculpa, K2, né? K2. Agora vejam só, essa condição implica que o K2 é igual ao K2', e que o Z2' que aparecia lá é igual ao Z2. Então, eu já até escrevi aqui Z2. Vejam só, essa condição aqui já está sendo aplicada. Se eu igualar essas duas, eu vou ter que o ângulo de incidência, seno do ângulo de incidência é igual ao seno do ângulo de reflexão, o que implica para mim a lei da igualdade dos ângulos. O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. É a primeira das leis de Snell. A segunda é igualar, quem eu conheço, incidência com o transmitido. Isso aqui implica para mim que o K1 seno do ângulo de incidência é igual ao K2 seno do ângulo de transmissão. É a lei dos senos da refração, só que escrito na forma dos Ks. Nós já vamos discutir isso com um pouco mais de detalhe. Então aqui tem que resolver esse sistema de equações. Você pode, vejam só, vou apagar aqui em cima. Você pode muito bem isolar R, isolar o tal na primeira, então o tal vai ser igual Z2 vezes 1 mais R sobre Z1, é isso, né? 1 mais R sobre Z1 vezes Z2, multiplicando aqui temos o tal. Voltando na primeira equação,
nós vamos ter, então, que o cosseno do ângulo de incidência vezes 1 menos R é igual tal cosseno do ângulo de transmissão, mas o tal eu posso escrever assim, ó, Z2 dividido por Z1 vezes 1 mais R. E eu posso achar o R. Eu posso encontrar quanto vale o R dessa equação. Eu tenho duas incógnitas, duas equações. Pego uma, acho uma delas, substituo na outra. Então aqui vejam só, nós vamos ter Z1 cosseno do ângulo de incidência, se eu multiplicar toda a equação por Z1, vezes 1 menos R, igual Z2, cosseno do ângulo de transmissão, eu estava esquecendo aqui, cosseno do ângulo de transmissão, vezes 1 mais R. E aí você pode muito bem isolar o R nessa equação, você vai encontrar que R é igual, né? Olha só, esse 1 eu posso passar para cá e esse R eu posso passar para lá, de conta, que é matemática, você faz isso aí com todo cuidado, mas o resultado vai dar Z1 cosseno do ângulo de incidência menos Z2 cosseno do ângulo de transmissão. Tudo isso aqui é dividido por Z1 cosseno do ângulo de incidência mais Z2 cosseno do ângulo de transmissão. Este aqui é o nosso R. E agora o tal, é só voltar lá, né? Nós vamos ter Z2 sobre Z1, 1 mais tudo isso aí, mais o Rzinho, que é Z1 cosseno do ângulo de incidência mais Z2 cosseno do ângulo de transmissão. Então podemos achar o mínimo múltiplo aqui já. Se eu somar 1 com essa quantidade, nós vamos ter, dividindo aqui, Z1 cosseno do ângulo de incidência mais o Z2 cosseno do ângulo de transmissão. Isso aqui vai aparecer multiplicando esse 1 menos isso. Tá? Então, tudo isso menos tudo isso vai cancelar esse fator e vai dar 2 vezes Z1. Então, eu vou ter 2 vezes Z1 cosseno do ângulo de incidência. 2 vezes Z1 cosseno do ângulo de incidência. E aí, simplificando, né, nós vamos ter o Z1 cancela, 2 vezes Z2 dividido por Z1 cosseno do ângulo de incidência mais Z2 cosseno do ângulo de transmissão. E isso tudo aqui, lembre, na polarização do tipo paralela ao plano de interface, de incidência, desculpa. Polarização paralela ao plano de incidência. Vocês vão fazer a conta para o campo elétrico perpendicular ao plano de incidência, vão descobrir que é só trocar nessa parte aqui, ó, onde aparece Z2, vocês vão ter que trocar o Z1 por Z2. Então a polarização perpendicular vai ficar Z2 cosseno menos Z1 cosseno do transmissão. Z2 cosseno Z1. E aqui também, nessa parte aqui muda também. Então é muito parecida a fórmula, mas dá resultados drasticamente diferentes. Agora, como é que eu acho o ângulo de transmissão? Pela lei de Snell. Vamos avaliar um pouquinho melhor a lei de Snell aqui. Então, essa aqui é o resultado. Veja só, tudo depende do ângulo de incidência e das propriedades dos materiais. Porque o θ de transmissão vai depender o quê? Vai depender de resolver essa equação aqui. Tá? Ok. Acho que a ideia é o mais importante, ou seja, tem que dar continuidade às componentes de campo. Então, veja só. K1 seno do ângulo de incidência é igual a K2 seno do ângulo de transmissão. Agora, lembre que K1 é ômega raiz quadrada de μ epsilon complexo do meio 1. Tá? E o K2 é igual a ômega raiz quadrada de μ epsilon complexo do meio 2. Essa aqui já é a lei de Snell, né? Veja só, se eu dividir tudo aqui pelo K do vácuo, tá? K0, ômega
raiz de μ0 é ε0. Veja só, se você dividir K1 por K0, você vai ter o ômega cancela, raiz quadrada de μ1 sobre μ0, epsilon complexo 1 sobre ε0. Isso aqui vai te dar o quê? Raiz quadrada do μ relativo do meio 1, o epsilon complexo relativo do meio 1. E isso aqui é o que a gente chama de índice de refração do meio 1. Índice de refração. Se o meio ainda for de poucas perdas, o epsilon complexo pode ser trocado por uma grandeza puramente ou aproximadamente real, e você tem aquela definição clássica de índice de refração, que é da onde essa lei foi tirada. Então, esse aqui é o N1, seno do ângulo de incidência, olha só, igual a N2, seno do ângulo de transmissão. Nós podemos, a partir daí, considerar algumas situações em particular. Interface entre, olha só, o R paralelo ele produziu o quê? Z1 cosseno do ângulo de incidência menos Z2 cosseno do ângulo de transmissão dividido pela soma. Z1 cosseno do ângulo de incidência mais Z2 cosseno do ângulo de transmissão. Tá? Veja que se você, a menos de uma convenção de sinal, se você colocar aqui o ângulo de incidência é zero, o ângulo de transmissão também vai ser zero para N1 e N2, quaisquer coisas que não nulos, né? Não valores nulos. Isso implicará que o cosseno de incidência é igual ao cosseno da transmissão valerá 1. Se o ângulo de incidência é zero, o ângulo de transmissão é zero. Então, isso é chamado de incidência normal. Θi igual zero. Tá? O θi igual 0 graus. Ou zero, simplesmente 0 radianos. Tá? Nesse caso, o ângulo de transmissão também vai ser zero. E, consequentemente, você vai ter a quantidade de onda refletida, Z1 menos Z2, dividido por Z1 mais Z2. Estão lembrados de linhas de transmissão? Quando a gente definiu o coeficiente de reflexão, era o quê? Era a impedância da carga menos a impedância da linha, dividido pela soma das duas. A menos de um sinal, isso é por conta de convenção, você pode achar a convenção com a mesma forma, tá? É exatamente o que está dando aqui, ó. O coeficiente de reflexão é a diferença das impedâncias dos meios dividido pela soma das impedâncias dos meios. Mas mais ainda, se você tiver dielétricos, materiais, aqui ó, materiais com μ relativo igual a 1, μ relativo igual a 1, dos dois lados, materiais não magnéticos, a impedância do meio, 1, vai ser dada como a impedância do vácuo dividido pelo índice de refração do meio 1, que passa a ser simplesmente a raiz quadrada do epsilon relativo do meio 1. No meio 2 é a raiz quadrada do epsilon relativo do meio 2. E no meio 2 você vai ter Z0 dividido pela impedância do meio 2. Se você colocar isso na equação, você vai ter essencialmente N... 1 sobre N1, 1 sobre N2, dá para multiplicar tudo por N1, N2, você vai ter N2 cosseno de incidência, menos N1 cosseno de transmissão, dividido pela soma das duas coisas. E aqui, olha só, esse caso, particularmente, fica índice do meio 2 menos o índice do meio 1 dividido pela soma dos dois. Então, vale a lei de Snell, valem as leis clássicas, empíricas, só que agora eu sei quanto reflete e quanto transmite. Tá certo? Pois bem, existe uma definição muito importante também,
que é a refletividade. Vou chamar de R grande, isso aqui depende do ângulo de incidência, tipicamente, depende da frequência, porque isso aqui é impedância naquela frequência, então depende dessas duas coisas, tipicamente, do ângulo de incidência e da frequência. É o módulo ao quadrado do R. E ele é, na essência, a razão entre a densidade de potência, vetor de Poynting médio refletido, dividido pelo módulo, vamos colocar assim, módulo do vetor de Poynting refletido, dividido pelo módulo do vetor de Poynting incidente. Tá? Da mesma maneira, a transmissão é o módulo do vetor de Poynting transmitido dividido pelo módulo do vetor de Poynting incidente. Só que isso aqui não é proporcional apenas, não é igual exatamente ao módulo de tal ao quadrado. Não é exatamente igual. Porque se você lembrar bem, o S transmissão tem 1 sobre a impedância do meio 2 e o S de incidência tem 1 sobre a impedância do meio 1, vezes o módulo do campo ao quadrado. Então aqui teria tal quadrado e aqui teria 1, né, em valores proporcionais. Mas a proporcionalidade depende de uma relação de impedância. O que é fato se T é a transmissividade, o que é um fato é que R mais T é igual a 1. Uma vez que a refletância ou refletividade é módulo quadrado do Rzinho, sozinho, está tudo no mesmo meio, é mais fácil você sempre calcular a refletividade e calcular a transmissão simplesmente como 1 menos R, né? Já que você sabe que tudo que reflete mais tudo que transmite tem que ser igual a tudo que incide, se não tiver perdas. Então, 1 é a transmissão mais a reflexão. O incidente é o refletido mais o transmitido, em termos de potência. Note que para a condição de fronteira do campo, você tem o campo elétrico vetorialmente incidente mais o campo elétrico refletido, no meio 1, é uma soma vetorial, e no meio 2 você tem o campo transmitido. E na interface você tem que calcular a condição de continuidade para o campo elétrico total no meio 1 igual ao campo elétrico, exatamente, componentes paralelas à interface, exatamente iguais na interface é aquilo que você tem no meio 2. Tá? Mas para a potência, para a conservação de energia, você tem que ter isso aqui, ó. Tudo que reflete, mas tudo que transmite é igual a 1, quando você normaliza pela densidade de potência incidente. Então essa aqui é a propriedade interessante, ó. Bom, aqui, das leis de Snell, você pode tirar a ideia de ângulo crítico. Então você tem duas situações interessantes, que é o ângulo crítico, θc, é um θ de incidência para o qual, pelas leis da ótica geométrica, ocorre reflexão total. E é simples, você tem aqui N1 vezes o seno do ângulo crítico igual a N2 vezes o seno de transmissão. Só que se você for, veja só, aqui é x e aqui é z, meio 1, meio 2. Se você for aumentando o ângulo de incidência, o ângulo de transmissão ele vai aumentando também, né? Porque esta aqui é uma relação geral. N1 seno θi, N2 seno θ tal. Mantém os valores, meio 1 caracterizado por N1, meio 2 caracterizado por N2, ou meio 1 por K1 e meio 2 por K2. À medida que você vai aumentando o ângulo de incidência, esse número aumenta, esse outro seno tem que aumentar, mas esse outro seno aqui, eventualmente, pode saturar em 90 graus, porque você não pode ter um ângulo de
transmissão maior. Se está aumentando esse, aquele está aumentando também. Eventualmente, um vai... Esse aqui aumentou, esse aqui já chegou em 90. A partir daí, não há mais solução para essa equação com ângulos reais. Então, no ângulo crítico, no θc, o θ de transmissão tende a 90. Tá? No θc, θ de transmissão tende a 90, esse seno tende para 1, e você tem a equação seno do ângulo crítico igual a N2 dividido por N1. Note que ângulo crítico só vai aparecer, e é o princípio básico de funcionamento, por exemplo, de uma fibra ótica ou de guias de transmissão de luz óticos, né, usando só materiais dielétricos, que é o princípio da reflexão interna total. Veja só, se você tiver uma interface assim, N1 aqui, né, N1 aqui, N2 por fora, N1 e N2, tipo aqui o núcleo de uma fibra, e aqui, não é uma interface plana, mas só para a gente brincar com a ideia. Você incidiu com ângulo crítico, reflexão total, vai incidir igual lá, reflexão total, e a onda vai ficar confinada no meio 1. Mas a condição para que exista isso aqui é que o índice de refração do meio 1 tem que ser maior do que o N2. Caso contrário, se o N2 é maior que o N1, não tem solução essa equação aqui. Então, note que há uma certa assimetria. O índice de refração do meio que vai guiar, que vai confinar a radiação, tem que ser maior do que do outro. Tá? Então, por exemplo, existe ângulo crítico quando a incidência se dá, por exemplo, com o meio 1 a água e o meio 2 o ar, porque eu sei que o N da água é maior que o do ar, mas não existe ângulo crítico na direção contrária, porque aí do ar para a água, o ar fazendo o papel do índice 1 e a água fazendo o papel do índice 2, a água é maior que o ar em termos de índice de refração, essa equação fica seno de um ângulo maior, número maior que 1, não tem nenhuma solução real para isso. Então, o ângulo crítico depende deste condicionante aqui, ó, o N do meio 1 maior que o N do meio 2. E existe também uma outra quantidade chamada ângulo de Brewster. θB. Tá? Isso aqui é quando a refletividade, ou seja, o módulo do Rzinho, seja do paralelo ou da outra polarização, igual a zero. Então não há reflexão, transmissão total. Só que esse ângulo, se você for fazer a conta, você vai ter que, no caso da paralela, você teria algo assim, ó, Z1 cosseno da incidência tem que ser igual ao Z2 cosseno da transmissão, do ângulo de transmissão. Ou, em termos de índices de refração, N2 cosseno do ângulo de incidência igual a N1 cosseno do ângulo de transmissão. E aí lembre, né, você pode calcular o cosseno do ângulo de transmissão simplesmente usando cosseno do ângulo de transmissão é a raiz quadrada de 1 menos o seno do ângulo de transmissão ao quadrado, que a soma do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. O seno do ângulo de transmissão aqui, ó, você tira desta equação, que é a lei de Snell, e você resolve essa equação. O resultado produz solução apenas em solução para meios dielétricos não magnéticos. Então, também é importante dizer, para meios μ relativo igual a 1, tá? Ou seja, não magnéticos, só há solução para θB, né? Para θB, para o ângulo de Brewster, para polarização paralela. No caso da polarização perpendicular não dá, você não consegue satisfazer a equação e zerar esse coeficiente de transmissão. Então, via de regra, olha só o que acontece. Se você fizer um gráfico, esse experimento aqui é relativamente simples de você fazer no laboratório, basta ter um laser, um fotodetector e um material com uma superfície suficientemente lisa. Então, normalmente um disco de
por exemplo, disco de vidro ou de acrílico cortado assim, ó, tem uma meia circunferência aqui a interface. Então, só também para a onda refletida não voltar aqui, né? A onda que passa, ela vai embora lá. Faz, enfim, existem outras formas aí, mas basicamente você incide aqui e mede o refletido. Então você incide e mede o refletido em função deste ângulo aqui. Ó. No laboratório você pode fazer esse experimento tranquilamente. Mas a questão é que você vai achar uma curva mais ou menos assim, olha. Duas situações, na verdade, tá? Duas situações. N1 maior que N2. E a segunda, N1 menor que N2. Lembra, N1 maior que N2 tem teta crítico. N1 menor que N2 não tem teta crítico. Não tem ângulo crítico. Tá? E aí você pode plotar a refletividade em função do ângulo de incidência, ângulo de incidência. Refletividade em função do ângulo de incidência, ângulo de incidência. Esse cara daqui, ele faz alguma coisa assim, ó. Se a polarização do laser é paralela, ele vai ter isso aqui, ó. Então a refletividade vai para 1, ela é sempre entre 0 e 1, é um valor entre 0 e 1. No máximo pode refletir tudo que incidiu. Aqui você tem o ângulo de Brewster, e esse aqui é o ângulo crítico. E aqui, naturalmente, você termina a sua medida porque você só consegue incidir ondas do ângulo indo de 0 até 90 graus, né? Aí a onda anda paralela à interface. Então, essa aqui é o R paralelo em módulo ao quadrado, ele tem esse comportamento aqui. Se você fizer o outro, a polarização chamada polarização perpendicular ao plano, o campo elétrico perpendicular ao plano, o resultado é esse aqui, ó. Claro que em módulo ao quadrado as duas coincidem para ângulo zero, e o resultado aqui é módulo de índice de refração N2 menos N1 sobre N2 mais N1, módulo quadrado. Então esse ponto aqui é o valor em θ igual a zero. Tá? Tem ângulo crítico e tem ângulo de Brewster. Nesse segundo caso, que não tem ângulo crítico, você tem a mesma coisa aqui, né? Módulo de N2 menos N1, N2 mais N1, módulo quadrado disso. É o ponto inicial, θ igual a zero. θ igual a zero aqui de incidência. Você vai até 90 graus. A única coisa que você vai ter é um ângulo de Brewster. Tá? E a refletividade vai para 1 somente em 90 graus. Então a curva do paralelo faz isso aqui, porque o paralelo tem exatamente aqui no mínimo é o ângulo de Brewster. E essa aqui é o R com polarização perpendicular. Então essas são as caras das curvas de refletividade em função do ângulo. Tá? Essa aqui é o caso em que o N1 é maior que o N2, ou seja, se fosse o caso água para o ar, e aqui é do ar para a água. Tá? Ar para água, água para o ar. A curva é diferente. Tá? Não é simétrico da onde a onda está indo para onde a onda está chegando. Tá? Então, da água para o ar é um resultado, do ar para a água é outro resultado. Do vidro para o ar é um resultado, do ar para o vidro é outro resultado. O que mais há para se dizer aqui? O ângulo de Brewster é um polarizador natural, porque se você incidir luz não polarizada numa interface qualquer, então imagine o seguinte: você tem aqui o eixo Z, aqui o eixo X, e você vai variando o ângulo de incidência. E aqui você tem o ângulo de transmissão, tá certo? A onda refletida, se você tiver um campo elétrico aqui, ó, você tem uma parcela de campo elétrico paralelo na incidência, e você tem uma componente de campo elétrico perpendicular na incidência, tá? Estou mostrando o campo elétrico aqui, note bem. O campo elétrico ele estaria inclinado aqui assim, ó, ele não estaria no plano e nem seria perpendicular. Ele estaria inclinado, tá? Incidindo com uma
parcela paralela ao plano de incidência é uma parcela perpendicular. Se você fizer θi igual ao ângulo de Brewster, aqui é o meio 1, né? Aqui é o meio 2, exatamente no ângulo de Brewster, transmissão total da onda de polarização paralela. Então, a polarização paralela passa toda. E a polarização perpendicular passa um pouco. Tá? Porém, a refletida não vai mais conter polarização paralela. Então, a refletida só tem campo elétrico perpendicular ao plano de incidência. Esta luz refletida está polarizada, naturalmente. Então, a luz refletida, quando você incide no ângulo de Brewster uma onda não polarizada, incidiu aqui, a refletida sai polarizada. E esta aqui sai polarizada, e essa aqui sai parcialmente polarizada, né? Porque, claro, vai ter uma componente transmitida na polarização perpendicular. Mas, majoritariamente, vai transmitir tudo, né? Vai passar a polarização paralela. Então, a tendência é que a onda transmitida seja polarizada com o campo elétrico paralelo ao plano, mas vai ter a outra componente também, um pouquinho. Então, ela não é totalmente polarizada. E essa aqui ela é totalmente polarizada, sempre com o campo elétrico perpendicular ao plano D. Esse aqui é o plano de interface, né? Aqui é meio 1 para cá, meio 2 para lá. Então, o ângulo de Brewster é um polarizador natural. Tá? Para encerrar essa conversa, esse tipo de experimento aqui não é difícil de fazer, como eu estava mencionando, né? Você pode simplesmente ter um material aqui, digamos que você tem um vidro aqui, então aqui você teria um vidro, por exemplo, você pode incidir onda aqui pega a normal, esse aqui é a normal, é um N1 normal, pega o ângulo de incidência que você pode varrer desde quase zero até quase 90 graus. Então, se você tiver um sistema em que a abertura se dá variando os dois ângulos simultaneamente, θi é igual a θ de reflexão, superfície lisa, você coloca aqui o laser, esse aqui é o laser, e esse aqui é o fotodetector. O fotodetector. Aqui. Você mede quanto é refletido em relação ao quanto é incidente. A razão entre essas duas coisas vai te dar essas curvas aqui. Tá? Claro, aí você pode polarizar o laser. Se você tiver um polarizador, você pode polarizar o laser para primeiro medir a curva assim, digamos esta aqui, que tem ângulo de Brewster, polarização do campo elétrico assim. Então você bota o polarizador de tal maneira que o campo elétrico sai assim. E depois, para medir a outra curva, você coloca o campo elétrico assim. E aí você joga lá e mede o refletido. É isso. E se você quiser medir o efeito de polarização, você não polariza a luz aqui e joga o polarizador aqui. Aí você pode variar o polarizador de 0 a 90 graus. Tá? Então, quando o polarizador está deixando passar essa componente, você tem o máximo, e quando ele está bloqueando essa componente, porque ele quer deixar passar a paralela ao plano, você vai ter zero. Zero experimentalmente não, você vai ter uma atenuação muito grande do que o fotodetector é capaz de capturar. O polarizador geralmente, o filtro polarizador geralmente não tem eficiência de 100%, mas ele pode bloquear grande parte da quantidade de radiação. Para finalizar, eu menciono ainda o problema da interface, não entre dois dielétricos, mas a interface entre metais e dielétricos. Metal, ou dielétrico-metal. Bom condutor, vamos colocar assim. Então vamos pegar a fórmula que a gente conseguiu calcular aqui na aula de hoje. Nós temos Z1 cosseno de incidência menos Z2 cosseno da transmissão, dividido por Z1 cosseno da incidência mais Z2 cosseno da transmissão. Tá? A outra polarização só troca Z1 por Z2. Tá? Mas veja só o seguinte, tá? Z2, você tem aqui, ó, meio 1 dielétrico. Posso até fazer ideal.
mas pode ser real também, tá? Vou colocar só de elétrico. Meio 2, um metal, ou um bom condutor. Então aqui eu tenho Z1 e aqui eu tenho Z2. Para um bom metal, a condutividade é muito grande. Quando nós discutimos propriedades dos materiais, nós descobrimos que esse Z2 tende a zero. Se esse Z2 tende a zero, idealmente, tá? Condutor ideal, mas os bons metais têm esse comportamento em grande medida, você vai ter que o R paralelo em módulo vai ser igual, e você pode fazer a conta para o outro, igual ao R perpendicular, ou seja, passa a independer meio que da polarização, em módulo aproximadamente 1. Por quê? Porque esse número é pequeno, eu tenho isso menos qualquer coisinha de nada, dividido por isso mais qualquer coisinha de nada. Posso jogar fora isso, vou ter 1. Igual 1. Então, numa interface de elétrico bom condutor, a refletividade tende à unidade. E se você fizer a conta adequadamente, tá? Você vai ter algo assim, ó. R é aproximadamente uma fase, que depende da relação exata aqui. É módulo 1 e uma fase devido à interface. Tá? Aproximadamente isso. Mas normalmente o valor não é exatamente 1. E é daí, na verdade, que vem parcialmente a coloração dos metais, porque os metais eles têm um comportamento da permissividade dielétrica variando com a frequência. Se você aumenta muito a frequência, lembre que o epsilon complexo ele depende de epsilon menos I sigma dividido por ômega. A condutividade é responsável por fazer esse cara tender a zero, só que é uma relação entre condutividade e frequência. Se você aumenta muito a frequência, esse termo não é mais tão pronunciado. A impedância começa a ter contribuições, os vários parâmetros, né? Lembre, a impedância de um meio é a raiz quadrada de μ dividido pelo epsilon complexo, que para um metal ela é dada aproximadamente por raiz quadrada de menos, se dividirmos aqui é mais I, μ vezes ômega dividido por sigma. Se você aumenta a frequência, esse cara começa a aumentar com a raiz quadrada da frequência. Então a refletividade começa a diminuir à medida em que você se desloca para grandes frequências. Tá? Inclusive, se a frequência é muito alta, o metal começa a se tornar até transparente. Mas aí, radiações de muito alta frequência. Existe um termo, e quem quiser ter um interesse em buscar, procure o termo transparência ultravioleta dos metais. Tá? Não é transparente no ultravioleta, perto do visível, não é transparente ainda. Mas é um termo que foi usado para denotar essa ideia de que quando você vai para frequências muito altas, o metal começa a ficar transparente. Por quê? Porque a impedância ela passa a não ser mais tão perto de zero, a refletividade aumenta, o que significa que está transmitindo, certo? Começa a transmitir. Não é à toa que não é todo metal que é usado para blindar raio-x. Você tem lá o uso do chumbo com certas dimensões. Radiação gama, então, tá? Quanto maior a frequência, obviamente, mais transparente o metal vai ficando. Mas a ideia aqui é que para frequências abaixo do visível, até a luz visível, mais ou menos, até para dizer até a luz visível, a refletividade vai para perto de 1 e, portanto, no metal, se você incidir uma onda num metal, a maior parte, 99%, até mais, reflete. A reflexão aqui, ó, é quase 1. Mas o que passa para o metal é atenuado, lembra, rapidamente. Rapidamente tem o decaimento exponencial. Não dá tempo nem de fazer uma oscilação, já decai. E elevado a menos alfa Z do metal, que mata a onda, entrando para dentro do meio 2.
Então, o metal é excelente para você fazer blindagem eletromagnética. Se você fizer uma caixa metálica, a radiação que está lá dentro bate na parede e reflete e não consegue sair, porque o que passar para dentro do metal é extinto rapidamente pelo efeito pelicular. Então, maior parte reflete. O que entra morre pelo efeito pelicular. E de fora para dentro da caixa também você blinda, porque o que bate de fora para dentro reflete a maior parte, e o que passa é atenuado no famoso efeito pelicular. Então, a refletividade de uma interface de elétrico-metal ela é próxima de 1. Idealmente, metal condutor ideal, ou qualquer condutor ideal que você queira, a condutividade vai a infinito, a impedância vai a zero e você vai ter refletividade em módulo igual a 1. E não depende da polarização. Tá? Embora, se você fizer todas as contas e disser, olha, SZ aqui não é exatamente zero, daí a fase depende da polarização. Esta fase vai depender da polarização. Bom, era isso, pessoal. Vocês podem tentar brincar com interfaces de mais de um meio, mas pense na incidência normal. Então, por exemplo, meio 1, meio 2, meio 3. É um problema interessante. Aqui você vai ter uma onda que vai, uma que volta, e aqui uma onda que vai. Então, você pode achar quanto reflete, quanto transmite, quais são as dimensões referentes ao comprimento de onda que fazem ocorrer transmissão total, etc. Um problema bem interessante, uma interface entre três meios. Fica como um desafio. Mas espero que tenha sido compreendido em linhas gerais a ideia de reflexão e refração em interfaces planas. Até a próxima.